a esse episódio do Papo de Mai. Eu sou a Mai. Então, como vocês podem ver, hoje a gente tá um pouquinho diferente. Hoje nós temos crianças na gravação! Hoje eu tô recebendo a família da Memel e da Lilica. Eles são youtubers, né? Eles são uma família de youtubers. É bem diferente mesmo, gente, que me sinto honrada, entendeu? De receber pessoas, de trazer experiências diferentes. De todo episódio eu consegui trazer uma história diferente, uma coisa legal pra agregar na vida de todo mundo, né? Na minha, na de vocês e dos meus convidados. Agora vamos continuar, né? Eu vou pedir pra que eles se apresentem, né? Um de cada vez. Vamos começar por quem hoje? Meu pai Comecem. primeiro, Oi, porque ele é o gente. mais velho. Então, tudo bem? Sou o Tom, papai da Memel e da Lilica, né? E estamos aqui. Mamãe? Eu sou a Betsy, mamãe da Memel e da Lilica. E a gente espera poder contribuir, né? Trazer nossa experiência para vocês, um pouquinho, né? Das nossas experiências. Principalmente na maternidade gemelar. Eu sou a Melissa, sou a filha da família Mel e Lilica e eu tô muito feliz de estar aqui. Oi, eu sou a Lilica, tenho 6 anos. Bom, então a gente vai começar a falar hoje sobre vamos começar, né, do começo, né? Que é a questão deles descobrirem que eles são pais de gêmeos, que eles seriam pais de gêmeos. Conta mais ou menos como é que foi esse processo. Então, nós descobrimos, né? Por acaso, não imaginávamos. Na verdade, já começou a descobrir a gravidez, porque nós também não imaginávamos, né? Na época eu tinha um filho de 18 anos já, né? Então, assim, a gente esperava, né? Mas, assim, não naquele momento, assim, porque não tinha atrasado menstruação, não tinha nada. Eu só senti uma dor muito forte. Até tem um vídeo no canal, né? Contando. E eu senti uma dor muito forte no pé da barriga, assim. E aí, a gente foi pro hospital. Eu tava indo pra faculdade na época. Não aguentei, falei, me leva pro hospital. Levou pro hospital, não tinha posição que eu ficava bem, sabe? Não tinha como. E aí nós chegamos no hospital, chamaram até cirurgiões e tudo mais pra ver o que estava acontecendo, porque era uma dor bem forte mesmo. E eu lembrava dessa dor quando eu tive meu primeiro filho, mas assim, não associei, de verdade na época não associei, né? E aí quando eu percebi, eles falaram, tem a possibilidade de você estar grávida? Eu falei, tem, mas não imaginava que fosse, né? Tava até um pouco assustada, porque era uma dor realmente forte. Aí a gente fez o exame, né? Porque é o Rotina protocolo, padrão, né? né? O protocolo deles. E aí fizemos o exame todo, aí chamaram a gente lá na sala pra ver todos os resultados de todos os exames. A hora que nós entramos na sala, tinha uma junta assim de acho que uns 5, 6 médicos, né, amor? É. Eu falei assim, meu Deus, o que tá acontecendo comigo, né? Deve ser grave. Não, muitos médicos É. não. Tá juntando um batalhão pra dizer aqui. Aí Eu sabia que ela ia falar. aí eles, parabéns, papais e tudo mais, vocês vão ser papais e tal, né? Aí Mas nesse momento vocês não descobriram que não, ainda que era ainda não, gêmeos, não. né? não. Foi no Aí, primeiro ultrassom. aí no primeiro ultrassom, fomos, normal, né? Se não me engano, eram 7 semanas, 9 semanas, né, amor? Não me recordo bem. Aí, a hora que a gente entrou lá na sala médica, né, de protocolo, fez ultrassom. Como fazia muito tempo que eu tinha feito ultrassom do meu filho, e a tecnologia muda e tudo mais, de repente ela abriu 2 telas, assim, Duas? Então, assim, pessoal, fiquem espertos. Quando abrir 2 telas no ultrassom, pode ser alguma coisa diferente. Aí ela abriu 2 telas, tal, mas, né, nem imaginava. Mas ela falou assim, olha, eu tenho uma surpresa aqui pra vocês. Na hora me veio na cabeça assim, nossa, já conseguimos descobrir o sexo do bebê? Sabe? Assim, né, foi o que me veio na cabeça. Aí ela falou assim, não é um bebê, são 2. Esse daqui ficou literalmente em estado de choque. Qual que foi a Ele sensação, ficou amor? traumatizado. Ele ficou assim o dia todo em Eu estado de choque. fiquei deitado, tive que Sabe, deitar. tipo, ele saiu de lá, Processando a informação processando a ainda. informação.
Ele fala que, né, amor, a sensação como que você fala. Ah, eu imagino que deve ser como você, tipo, ganhar na Mega Sena e não saber o que fazer com o dinheiro. Tipo, você Ele fica em fala estado que de é mais ou choque. menos É, eu isso. não sei porque eu nunca ganhei, mas Eu foi. podia ganhar aí É, pra te saber qual que é a sensação é, pra ter um comparativo mais Pois é, real, né? é. Ainda a médica é bem legal. Eu falei, ah, deixa eu dar mais uma olhadinha se tem mais nenhum no perdido por final. aqui. Desse jeito. Aí, E aí o mas coração gelou, né? gelou. Eu só chorava e ele ficou em estado de choque. Tipo, ele não tinha reação. Sim, ficou bem, né, assustado mesmo. Vocês já eram pais antes, né? Você falou Eu que você... era mãe. É, ele ainda não ele Não, ainda tinha. não. Ele foi a primeira experiência. Nossa, então de primeiro De primeira. já já, foi, De primeiro já as assim. susto. duas. É. E como é que foi pra vocês a sensação, né? Porque vocês contaram como é que foi. E a Hum. sensação de saber que era pai de gêmeos? No começo assusta um pouco, né? Porque você fala, nossa, e agora? Meu Deus, o que eu vou fazer? Porque você imagina, são duas vidas, né? Então você pensa, eu preciso trabalhar mais. Como que eu vou fazer? O que que eu posso fazer? Em relação a isso, foi o que eu pensei, assim, a sensação, o que que eu vou fazer? E depois que o tempo vai passando, você vai, nossa, não tem, não tem nada melhor do que ver essas duas, entendeu? Tipo, a vida, o amor que elas têm, que a gente tem por elas e o que elas têm por nós, não é forte, né, filha? É a sensação assim, no começo você fala, nossa, o que que eu vou fazer, tal, o que que eu posso fazer, o medo, né, em si, tipo, e agora, o que eu faço? Que nem no meu caso, são as minhas primeiras filhas. Então, é viver tudo novo, pra mim foi tudo novo. Mas a sensação é de, tipo, não saber o que fazer na hora. E depois você vai buscando na internet, dando uma olhada como que se cuida, como que, né? É isso. Pra mim foi assim. E também por conta de uma das preocupações, assim, né, por descobrirem gêmeos, na verdade, eu nem sabia que tinha na minha família gêmeos, casos de gêmeos. Depois que eu descobri que meu bisavô era gêmeo com uma menina. Porque eu, no caso delas, né, que são bivitelinas, é da mulher, né? Não é do homem. Só quando Entendi. é univitelinos, aí é a parte do homem. E aí, né, eu, assim, nunca imaginava, né? Sempre gostei, na verdade, desde criança eu achava o máximo gêmeos, mas nunca imaginava ser mãe de gêmeos, né? Ah, eu acho que todo mundo acha meio o máximo ser É, gêmeos, né? eu Todo mundo, acho que nossa, que sim. diferente, entendeu? Ter alguém pra É. compartilhar a sua vida desde o princípio. Então, né? Mas aí tem a parte de, pra quem é o pai, pra quem é mãe, tem a parte de cuidar, né? Tem essas preocupações. Então, eu acho que o que vocês passaram é muito natural. E aí, teve algum cuidado específico que você teve? Porque como você já teve uma gestação que era apenas, né, de um bebê, teve alguma coisa que foi diferente da gravidez delas, assim, que foi muito diferente, assim, por ser de gêmeos e era necessário por conta de ser uma gestação gemelar? Na verdade, assim, tudo foi diferente. Tudo mesmo. É, começou que, né, eu tive meu primeiro filho de parto normal, então eu morria de medo, mas pensa morrer de medo mesmo da anestesia. Então, a primeira coisa que me falavam era: imagina, você vai ter que ter cesárea, são gêmeos. Não existe parto normal. Eu não conheço caso de parto normal, de gêmeos. Aí foi onde a gente foi buscar, né, amor? Porque, assim, eu tinha um medo por um histórico da minha avó, que uma vez foi fazer uma cirurgia e teve um problema com anestesia e tudo mais. A gente sabe que hoje a realidade é outra, que, né? Mas, assim, você tem aquela insegurança, né? Nós somos humanos e Sim. não tem como, né? E a gente não tem jeito, não. A gente tá tão acostumado a viver através da experiência do outro, Sim. que é justamente o que a gente tá fazendo aqui. A gente tá aqui contando uma experiência. Às vezes Com vai certeza. servir pra uma pessoa e não pode não servir Com pra outra. certeza. Mas muito provavelmente vai usar como. Alguém pode acabar usando como base essa experiência pra Sem dúvida. própria experiência, né? Então Hum. é complexo lidar com isso. Sim. E aí, assim, o meu maior medo era esse, ter que fazer cesárea. Então, eu já fui buscar meios de me tranquilizar quanto a isso. É possível? Não é possível? Lógico que prezaria pela saúde delas, em primeiro lugar, e tudo mais. Mas, assim, e eu descobri que foi super possível. Tanto que eu tive elas parto normal. E assim, eu acho que assim, a experiência de cada mulher é única. Eu tenho amigas que tiveram cesárea também super bem. E assim, mas era um medo meu, sabe? Particular. E graças a Deus
tive elas, normal, não precisaram, outra coisa que falavam muito pra gente, né? Porque quando é gêmeos, aliás, toda gravidez, mas quando é gêmeos, o pessoal fala de tudo, né? De tudo mais um pouco. E a gente sabe que a realidade normalmente é a UTI, né? Porque nascem prematuro. Eu tive a questão da diabetes gestacional também, que desenvolveu por ser duas placentas e tudo mais, né? Então, assim, a gente começou a se cuidar, né, amor? E detalhe, eu não vomitei uma única vez na gravidez delas. Que Mas foi ele ele que teve, passou mal tudo. Entendi. ele teve uma crise de labirintite, né, Eu fui, amor? fui parar na E, Santa Casa umas nossa, 10 vezes. Sério? sério, muito É, mal mesmo. passar mal, De sim. não parar nada no estômago, sabe? De ter que meu menino pegar as pressas e levar, porque não conseguia nem dirigir. Não, é só com soro na veia parava. Muito. Eu passei mal. Esse, né? É. Tá bom, e aí elas nasceram, vocês foram pra casa, como é que foi esse processo, né, de adequação à nova rotina com duas bebês? Era uma preocupação, porque Nós não sem, tivemos con- apoio, é, né? Rede de apoio. sem contar que assim, a questão, uma curiosidade até que acho que muitas pessoas não sabem, o ultrassom, quando nós pagávamos, era em dobro, né? Era, Sim, o ultrassom é em dobro. Então, assim, É, já começava daí, né, a preocupação. O pessoal falava, ninguém acreditava, e realmente, né? Era tudo em dobro. Então, assim, foi algumas preocupações que, sabe? E principalmente a família ficou assustada e preocupada com a gente, porque minha mãe faleceu 2 meses antes de nós nos casarmos, né? Então, assim, não tinha essa rede de apoio da minha mãe que eu tive com o meu outro filho, né? Que ela foi uma vozona, assim. A mãe dele tinha, na época, né? Era era viva, doente também. mas também tinha problemas de saúde. Então, assim, a gente não teve. O pouco apoio que a gente teve foi com o meu mais velho. O pouco apoio que a gente teve, assim, foi, lógico, na maternidade, né? Minha cunhada foi, tudo mais, mas assim, No dia a no dia dia, a não. dia não, Não né? E tivemos. não tinha como, né, também. E entendi. aí, então a gente foi na raça, sabe? Lógico, A gente pesquisando, pesquisou né? bastante. E muita coisa aprendendo na experiência mesmo, experienciando, sabe? É, vocês faziam esse processo de vocês pesquisavam específica coisas para Isso. gêmeos É, ou vocês pesquisavam tipo recém-nascido em geral? pra gêmeos. Algumas coisas sim, A né? Mas maioria pra que nem gêmeos. a questão do sono, né? Lembra que a gente pesquisou lá aquela moça, lembra? Que tinha aquele método lá de, né? Aí não era específico Assim, para gêmeos. Algumas coisas sim, mas mas assim, a maioria dos cuidados a foi de gêmeos, necessidade né? era de gêmeos, né? Porque, por exemplo, uma chorava, acordava a outra, né? Então tinha aquela coisa, uma ficava doente, dali a pouquinho a outra A outra também ficava. E não tem tava. como, né? Tudo Sim, muito. E elas sempre foram muito unidas, assim, sabe? Desde bebezinhos, assim. Sempre, né, amor? Sempre É. foram muito. Tanto que, assim, a professora delas do ano retrasado, ela falava que na salinha dela tem gêmeas também. Mas elas falavam que elas eram, assim, extremamente, assim, de, sabe, não se juntas. largar mesmo. Sabe? Entendi. E é uma preocupação também, porque, lógico, tem a individualidade de cada uma, né? E são completamente diferentes. A personalidade, você pode perceber que são totalmente diferentes. Mas são muito unidas. Graças a Deus, né, amor? São assim. E quando que vocês começaram a perceber essa diferenciação da personalidade delas? Já era bem de bebezinha, desde bebezinha? É, Olha, o Tom tinha. Diferenciava o choro, pra você ter ideia. Ele, Nossa! é. ele toca, né? Ele toca teclado, então acho que, né, tem ouvido mais apurado, ó, a Alice tá chorando. Olha, é a Melissa, sabe? Ele diferenciava o choro delas. Então, isso já era diferente, né, amor? É. Eu, assim, eu sempre sonhei em ser pai e pai de menina. Sempre falei pra ela, quando a gente casar e tiver um filho, Deus permite que for menina, vai ser meu sonho. Ainda mandou duas. Então, É. imagina, me realizei. Me Ah, realizei. você queria ir? Toma aí o É, presente. Pois é. veio a graça. É, São minhas riquezas, né? com certeza. Falar nisso, Ah, a minha mãe e meu pai Ah, perderam 4 gêmeos. não, quatro Ah, bebês. não, 4 bebês, não gêmeos. entendi, Depois delas, Depois delas. Depois entendi. delas.
Nossa, vocês tentaram ter outros filhos, você não tinha comentado isso comigo, né? Porque assim, a gente, eu falei, nossa, tem tanta coisa que a gente fica aberto a conversar, porque assim, a experiência de ser pai, de ser mãe, ela é muito rica, né? E Uhum. cada fase que você passa é um ponto diferente que você vive, né? Então, eu nem tava, a gente nem sabia, ui, apareceu por aqui. Mas vou fazer um breve parênteses, porque eu preciso falar do meu patrocinador. Yeah! Bom, gente, ó, se você é de São Carlos e tá pensando em gravar um podcast, venha conhecer o espaço da Color Brand, um espaço muito legal, super confortável, o pessoal atende vocês super bem. Eu sou um pouco suspeita pra falar? Sou. Mas fazer o quê? Eu gosto deles e super indico. Então, por favor, venham conhecer o espaço da Color Brand. Color Brand. Yeah! Né? E também, para falar, né, para você que tá aí assistindo, se inscreve no canal, tá bom? Para apoiar esse projeto, para que eu possa estar continuando, tá fazendo ele, tá bom? É muito importante o seu apoio. E se por algum acaso você tiver interesse em patrocinar esse projeto para que ele continuar acontecendo também, pode estar entrando em contato. Todos os links estão na descrição do episódio, tá bom? Depois que veio aí a questão da rotina, né, que vocês já estavam aí mais se habituados, vocês estavam trabalhando em outras coisas que não o YouTube. No que vocês Sim. estavam trabalhando A antes? gente Pet trabalhava com shop. acessórios pet e pet Pet shop. shop. Entendi. E aí vocês começaram a trabalhar com o YouTube Na, quando? na verdade, assim, o banho e tosa, o pet shop que a gente tinha era antes delas nascerem. É. Então, acho que 2 ou 3 meses antes delas nascerem, o médico falou, ó, Afastou. afastou ela, falou, ó, não tem como você ir, porque é gravidez de risco, gestação de risco, você não pode. Aí, quando eu tava quase para ter elas, eu tive uma alergia muito forte. A gente não sabe se é dos produtos, ou se é do pelo, do animal. Ou se foi emocional. É. Até hoje a gente não. Então eu tive que parar, que o médico falou, você vai gastar mais com remédio do que... Então vai. Então, e como a gente já Na fazia... verdade, tinha tido um pouquinho antes, né? É, Aí ele, teimoso, né? E outras preocupações e tudo é, mais, né? Acabou voltando. Aí eu me lembro até hoje, foi no dia 31 de dezembro, porque o pet lota, né? Como cabeleireiro, assim, né? Lota. E aí ele tava lá e ele veio assim, se ele não fosse pro hospital e tivesse tomado a injeção, não sei o que poderia ter acontecido, sabe? Entendi. E aí a gente voltou com a questão dos laços, né? é. Que a gente fazia antes de se conhecer, na verdade, antes Você de a foi. gente começar. Eu fazia antes de nós nos conhecermos, aí ele estava empregado, não conseguia emprego desempregado, não conseguia emprego na área dele na época, né, de telecomunicações, e aí a gente falou, vamos ver o que que vai dar, né? E deu muito certo, né, amor? É, Até recentemente a gente, fazia né, ainda, pô. fazia ainda um pouco, tinha clientes de mais de 15 anos. Então, né, na verdade era um apego ali. A É. gente precisava fechar aquele ciclo, né? Mas, né? E a ideia do YouTube surgiu assim, como a gente pesquisava muito, né, sobre a questão gemelar, e não tem tanta gente, não tem tanto conteúdo assim, né, em relação a isso. E a gente acabou seguindo um casal, eles eram até novos, assim, acho que devia ter adolescente, eu acho, né? Ah, 16, é. 17 anos, ela engravidou, gêmeos, sabe? Então eles mostravam a rotina deles. E aí a gente falou, achou o máximo, achou legal, sabe? Vamos seguir e tal. Até hoje a gente segue É. eles assim, sabe? E aí a gente, vamos fazer alguma coisa assim para guardar. Uma biblioteca, alguma coisa que é. Então a gente começou a gravar assim, na época a minha mãe, ela deu dinheiro pra gente comprar um carrinho e é tudo, assim, tudo que em relação a gemelar é tudo muito caro. Então assim, Sim. é tudo muito assim, você vai lá, custa X, para gêmeos é 3x. Então assim, é o dobro, às vezes o triplo do valor. Então, Até na mesmo por época, parte, então na sabe? época É assim, muito caro, é um tudo muito caro. carrinho, na época custava 4, 5 mil reais. Era mais barato comprar 2 carrinhos de Sim, um Sim, do sim. que comprar um de gêmeo. mas aí no caso, assim, a gente gostaria de que fosse um carrinho
assim, né? Daquele modelo de Modelo de trenzinho e trenzinho que tal, que a ficava gente de começou a frente e tal. pesquisar, sabe? Aí E, eu falava pra ele assim, mas eu quero um que elas possam estar viradinhas pra elas mesmo, porque eu acho estranho uma virada de costa pra outra e tal. Então você acaba, né, tendo aquelas e quem pensamentos. tem, geralmente, assim, na questão gemelar, cuida muito bem, porque, assim, sabe que é um valor um pouco alto, então pensa, eu vou cuidar e depois eu vendo, né? E foi isso que a gente fez. A gente acabou comprando um carrinho super novo. A gente foi buscar numa outra cidade que eu não lembro que cidade que era, perto de Era... Pirassununga, acho que foi. Então a gente começou já gravando ali, ó, vamos gravar, vamos estar no carro, vamos gravar indo. Tem até o vídeo, né, Tem. no canal. Depois, o outro vídeo qual foi? Eu não Mas lembro. não era uma coisa que, assim, que a gente faria É, pra ser nossa renda, digamos assim, é. né? Pra ser... Vocês faziam como um Pra álbum de guardar. memórias, É, né? Uma Sim. coisa de recordação E de pra também poder vocês. ajudar outros pais, de é. repente, né? Porque como foi essa nossa dificuldade, né, de encontrar, Sim. então a gente falou, ah, vamos gravar, assim, né? Mas não era nada intencional na época, né? Isso foi antes delas nascerem, né? Então, É. assim, não foi nada na ideia assim, vamos ser youtubers. Nem passava pra cabeça aí, entendeu? A gente gravou um ou dois vídeos, colocamos lá, depois não gravamos mais, porque aí, ah, no dia a dia, na correria, você fala, nem passa pra cabeça é gravar, né? É, Às porque vezes, gravar você tem que se planejar pra pra gravar, gravar. Sim. A gente né? gravava assim, no dia a dia, tomando um leite, até, não sei, elas brincando, a primeira fala dela, uma falando com a outra. A gente gravou, mas assim, pra guardar. É. E depois a gente acabou postando, sabe? Mas se, não, se olhar, tem lá, tipo, com 6 meses, uma olhando pra outra, conversando uma com a outra, sabe? É. Aí depois, assim, a ideia em si de começar a gravar foi porque elas, assim, até 2 anos a gente não deu tela pra elas. Então elas não assistiam, assim, bem pouca coisa, Tentou né? não deixar, Não sabe? deixou A Na assistir. tela e tudo gente mais. assistia Bita, Galinha Pintadinha. É, É, depois dos dois depois dos anos. 2 anos. Então, depois dos 2 anos, nós começaram a assistir. Aí, entre alguns outros, Maria Clara e JP, quando ela já estava um pouquinho maior, Se é, fosse com 4, 2 anos com e dois meio. anos e meio. Então, dois elas anos. assistiam e elas começavam a reproduzir a brincadeira. A gente percebeu, É, sabe? Que eu falei, era não, mas aí, assim. A peraí. gente começou o canal com 2 anos e meio, É, aí a gente foi produzindo o canal, a gente assistindo as coisas. então, elas faziam isso, elas assistiam e reproduziam. Eu comecei a olhar diferente. Falei, mas, opa, vamos gravar e guardar também, né? Não vê assim na intenção, assim, a gente vai ser a nossa profissão, sabe? O que a gente quer fazer. Não, ainda não veio isso. Vamos gravar. Aí elas começaram a assistir, eu comecei a reparar que, tipo, comecei a ver os canais que elas assistiam, né? Alguns canais, e comecei a reparar a mudança, assim, de vida desses casais que eram família, que são família que gravam até hoje. A mudança de vida que eles têm, assim, é absurda. Se você olhar, aí você vê que as pessoas que humildes mesmo, sabe? Às vezes você vê pessoas que moram em casa assim bem humilde, a evolução que a pessoa tem, que hoje elas moram em mansão. Pai, Tem gente que a gente conhece que mora nos Estados Unidos e é multimilionário. Então, assim, o olhar no sentido assim, pô, é uma forma de a gente também ter uma vida melhor, ter uma qualidade de vida. Aí começou o olhar mais clínico, assim, sabe? De, pô, eu também posso, Isso, entendeu? isso foi mais ou menos quando elas tinham que idade? 2 anos e meio. 2 anos e meio. É. É. E aí, mais ou menos desde quando o YouTube passou a ser a maior parte da renda de vocês? Isso tem questão de 1 ano e meio. Então, deixa eu falar. Oi. E eles descobriram que a gente gostava bastante de gravar no YouTube. É. 2 anos e meio. Aí foi a questão de, tipo, vamos seguir firme. Isso faz 1 ano e meio, 2 anos, eu acho, né? Que aí a gente começou a levar a sério, assim, e é uma das nossas rendas, entendeu? e vocês planejam a criação de conteúdo? Não? Vocês fazem roteiro? Como é o processo para vocês estar produzindo material hoje para o YouTube? A gente tem um processo grande de assistir bastante conteúdo, né, para ter ideias, né, e a gente acaba modelando alguns canais, né, de sucesso. Então a gente acaba vendo, o que que deu certo para eles que pode dar certo para a gente também. Entendi. Então é esse o processo. A gente assiste muito para poder ter ideias.
entendeu? A gente tem, claro, a gente tem as nossas ideias, coisas autorais, mas a gente também acompanha bastante canais para poder ter ideia daquilo que tá funcionando para outro e funciona para você também. Sim, com certeza, né? E como é que foi pra vocês desenhar esse filtro do que vai ser mostrado, o que não vai ser mostrado, o que vocês compartilham, o que vocês não querem compartilhar? A gente não tem muito esse filtro. O filtro maior é a questão do cuidado com elas. É. Segurança, esse tipo de Então, assim, coisa. o cuidado que a gente tem é não mostrar assim, onde a gente mora, o cuidado de não mostrar onde que elas estudam, entendeu? Esse tipo Então, de assim, cuidado, sim. E e o cuidado assim, a gente vai gravar no shopping. Então, depois que a gente foi embora, é que a gente posta que a gente tava lá. Então, assim, a gente tem todo esse cuidado e tem que ter, não tem Sim, como. Porque chega num tanto, assim, às vezes a gente vai pro shopping, às vezes tem crianças que pedem para tirar foto com elas que já reconhecem elas lá. Já, algumas vezes que a gente foi, já pediram, né? Então, assim, a gente tem todo esse cuidado, tipo, não vamos postar que a gente tá aqui agora. Na hora que chegar em casa, a gente posta, tira foto, posta. O cuidado que a gente tem em relação a isso, o cuidado de segurança mesmo, né? Agora, em relação, assim, a, a a... gente é o que a gente é, É, sabe? O que a gente tá aqui é o que a gente é. O que a gente é em casa, tipo, o jeito de lidar com ela, sabe? A gente não tem esse, digamos assim, esse filtro. Porque porque... é muito natural, sabe, É, Mai? É muito, assim, é nosso. o canal do YouTube de vocês, além, né, de ter sido começado aí para estar fazendo as memórias em si, depois ele houve algum planejamento de algum direcionamento que vocês gostariam de seguir ou não? Vocês vão, não, gostei desse conteúdo, a gente vai fazer, a gente pensou em fazer isso, vamos fazer, não tem muita métrica para isso, sabe? hoje sim, no começo não muito. No começo era perdido, né? O que que vai fazer? Como, digamos que 100% das pessoas começam no YouTube e não sabe o que faz. O que que eu vou fazer? Hoje a gente já entende, né? É que nem você falou, você estudou. Hoje a gente estuda bastante. Eu estudo bastante YouTube. Então hoje a gente sabe qual o caminho seguir. Então a gente já tem técnicas que a gente aplica para que tenha sucesso no canal, entendeu? Mentorias, Mentoria estratégias, né, e tudo mais. Então a gente buscou depois, né, essa preocupação. na hora que chega num patamar que você Lógico que fala, todos os dias a gente aprende mais, é, porque o algoritmo também eu falo que ele não é de Deus, não. Ele muda de acordo com o comportamento do É, público, né? é sim, Então, o que complicado. é, funciona hoje pode não estar Sim, funcionando funcionar amanhã. amanhã. sim. Exato. Então, assim, é uma loucura, assim, né? Doideira. Mas a gente tá indo, né, amor? Tá. Mas a gente tem o planejamento do que a gente vai É. fazer, o que que a gente quer, assim, a gente tem. Entendi, bem legal. Eles fazem também, prestam um serviço de mentoria, né, para pessoas que É estão um ponto. ingressando aí. Então, Sim, fala um pouquinho desse trabalho. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo, né, o sim. arroba, o contato de vocês para procurar esse Sim, serviço. tá. Então, fala um pouquinho. Então, relação à mentoria, o que acontece? As pessoas acabam olhando o canal, vendo, né, o crescimento e vendo que a gente tem sucesso. Nisso as pessoas procuram, mas qual o segredo do seu sucesso, né? A maioria das pessoas, o que que você faz? O que que vocês fazem? Como que vocês conseguem alcançar isso, né? E as pessoas mandam e-mail, né, e perguntando se a gente tem algum tipo de mentoria e a gente acaba aplicando isso, né, pelo sucesso que a gente acaba tendo. Então, é nesse sentido que eu planejei, né, e planejo ainda, cada dia que passa, a gente faz coisas para que a gente possa ajudar algumas pessoas. Então, eu já tenho mentorados até fora do Brasil que já fez mentoria comigo, que eu pude ajudar. E é bem gratificante, né, quando você vê que a pessoa também tem sucesso. Que legal. Isso realmente é muito legal, né? Porque assim, eu falo muito pelo meu próprio projeto, né? Pelo meu podcast. Eu não ganho absolutamente nada para estar fazendo o meu podcast. O que eu ganho com ele, assim, o que me traz de verdade motivação hoje são vários comentários que eu recebo de força positiva mesmo para os convidados. Eu já recebi, inclusive, comentários tipo, nossa, que legal esse tipo de conteúdo, não são assuntos que são conversados, que bom que tem alguém que tá falando disso. Uhum. Então é muito disso que me motiva hoje a dar seguimento nesse projeto. Então é muito legal, realmente é muito gratificante você ter esse retorno, né? Depois de ver que seu esforço tá ali, tá valendo a pena e alguém tá reconhecendo Sim. todo esse trabalho que vocês estão fazendo. E até, assim, hoje o nosso conteúdo ele é de humor, né? Então a gente faz humor sadio, né? Humor de família. Mas teve um tempo que a gente se pergunta, mas qual o sentido disso, né?
quando a gente começou a fazer, qual é o sentido? Então, é, a, é, a gente recebeu, assim, alguns comentários e até algumas pessoas que chegaram pra gente e falaram assim, nossa, ô, hoje eu vi um vídeo seu que alegrou meu dia, porque eu tava tão triste. E eu vi assistir aquele vídeo, eu comecei a dar risada e meu dia melhorou 100%. Então você fala, nossa, Nem a nossa música que fala disso. é. Que Então assim, você fala, legal. nossa, assim, não é em vão, não é uma coisa que você fala, nossa, fazer por fazer. Então a gente acaba alegrando o dia de várias pessoas. Tá atingindo alguém, É, né? Tá, exato. tá sendo efetivo. Aí isso começou a fazer sentido pra gente É. começar a fazer mais. Porque era uma questão de propósito também, né? A Sim. gente gostaria. Não é só humor por fazer, né? Não. Era. Aí deu mais força ainda É, pra nós buscarmos ainda mais, né? É satisfação de você estar atingindo o seu objetivo, né? Que, Sem por dúvida. exemplo, no caso é levar alegria, levar né? alegria. Para as pessoas. Uhum. E eu queria saber de vocês duas, como é que é ser youtuber? O que vocês acham? É legal? Conheço as pessoas lá do YouTube, nas festas. Vocês vão nas festas do YouTube? E Que legal. é tão legal conhecer nossos fãs, porque eles são muito legais com a gente. Vocês gostam de ter fã? Gosto Sim? bastante, porque a gente cria amigos e se inscreve no nosso canal, né? Tipo, Isso aí. hoje em dia conheceu o Arnaldinho, a Emily Mickey. Que legal. É bem legal. Meu filho gosta do Enaldinho. É. Meu filho Na gosta. última festa que a gente foi, ele tava. E Karen. E também, a gente gosta de ser youtubers. Deixa eu falar o nome do canal. A gente grava e a gente percebeu que eles perceberam que desde pequena a gente gostava de gravar. Tipo, a gente olhava pra câmera quando tirava foto. Tipo, a gente olhava pra qualquer coisa que falava. Olha aqui, meninas. A gente olhava. Isso daí ela tá contando, porque a fotógrafa que acompanhava ela acompanhava elas mensalmente, ela falava que ela nunca tinha visto crianças assim, porque elas faziam umas expressões assim que ela nunca tinha visto, sabe? Aí ela comentou, falou assim, olha, investe nessas meninas aí. Aí quando elas estavam com 9 meses, né, amor? A gente foi. Tinha até uma cliente nossa lá de Araraquara que comentou que tinha um menininho que fazia propaganda comercial para Lupo. E aí ela pegou e falou assim: ó, por que você não tenta, né? Tenta ver a agência é tal, tal. Aí a gente entrou em contato, elas desfilaram, eram bebês, desfilaram no nosso colo ainda. E até hoje elas têm cadastro na agência e tudo É, mais, né? Mas assim, elas já é delas, sabe? Se deixar, elas gravam tudo que tá no sangue já. já tá. Ah, Então, e assim, teve pra um elas. vídeo que eu já gravei tudo sozinha. Simplesmente gravei tudo sozinha. É. Já editou tudo, né, Tipo, filha? sim, a gente faz vídeos em vários lugares. No Instagram, no TikTok, no YouTube. Em vários lugares. E também a gente grava em quase todos os lugares, né? O mais divertido, a gente já foi no parque aquático, já foi na festa do YouTube. A gente já foi em vários lugares legais, né, pai? É. E como é que vocês fazem para estar equilibrando hoje toda a rotina, né? A produção de conteúdo com as demais responsabilidades como pais, né? E os outros serviços, que apesar de que hoje a maior parte de renda de vocês é do YouTube, vocês ainda desempenham outros trabalhos, né? Sim. Então, como é que funciona essa logística? Eles ficam trabalhando em casa e quando a gente tá na escola. Acho que ela pode falar. A gente vai Ah, às 6 horas da manhã pra escola. Não, vocês acordam. 6 horas a gente acorda pra ir pra escola. Aí tá. quando a gente vai pra escola, A gente trabalha. eles trabalham. Entendi. Aí quando eles trabalham, Vocês estão na escola estudando? a gente tá na escola. É. Aí quando eles vão buscar a gente, Então, a nossa rotina é que nem ela falou, né? Elas vão pra escola, a gente tenta ao máximo, a gente já falou. tenta ao máximo Não precisa. adiantar, né? Porque como eu tenho também o trabalho de mentoria, eu também tenho o trabalho de edição, né? Eu faço edição para outros canais. Essas Eu tenho alguns canais Coisas. dark, né?
Então, assim, a rotina a nossa é assim, a gente acorda, elas 6 horas, elas vão para a escola, preparar elas para ir para a escola, depois a gente volta, a Pets, ela tem o trabalho dela de social media, né? Então, ela tem que cuidar das redes sociais, das empresas, cuidar do Instagram, das nossas redes sociais. Foi a divisão que a gente fez. Ela cuida das redes sociais e eu fico com a parte de YouTube, né? Então, apesar do nosso canal, eu tenho alguns canais darks que eu tenho que produzir conteúdo para postar e eu cuido e eu faço edição para alguns canais também, né, profissionalmente. Então a gente aproveita para fazer o máximo quando elas estão na escola. Muitas vezes a gente não consegue dar conta de fazer tudo No período que estão da em manhã, então casa. a parte da tarde a gente aproveita alguma coisa para fazer e deixar elas brincando, faz a lição, a gente faz a lição de casa com elas, mas aí é nessa correria aí de quarta e sexta elas têm Depois das gravações. tem as gravações que a gente faz à tarde, não todo dia, né, porque ela tem os descansos dela e a gente tem que conciliar que elas fazem o projeto Guri, então elas vão para aula de música de quarta e sexta. Entendi. Você sabe. É isso. Bom, infelizmente, nosso tempo tá chegando ao fim, né? Mas é isso, pessoal. Hoje nós vamos ficar por aqui. Eu agradeço muito, né, a família da Mel e Lilica que vieram hoje, né, para estar compartilhando um pouquinho da história deles. Queria agradecer de verdade que vocês puderam vir, que vocês estão abrindo aí um pouquinho mais, porque vocês já contam um pouquinho da vida de vocês, né, mas abrir um pouquinho mais, contar um pouco como é por trás das câmeras. E fique à vontade para deixar um comentário final, né, se vocês quiserem deixar contato de vocês para serviço. E também. Falar. Então, uma curiosidade, Mai. Nós somos mais reconhecidos na capital, em São Paulo, capital. Quando Sério? nós vamos para os eventos lá no Google, né, e nos eventos do YouTube, que nós somos convidados, a gente é mais reconhecido do que aqui na própria cidade. Então, convidar o pessoal, né, que possa se inscrever no canal, dar aquela força pra gente, né, porque nós somos daqui de São Carlos. Bom, a gente aqui gostaria de agradecer a oportunidade de estar Com aqui com certeza. você, né? Nós que Obrigado pelo agradecemos. convite, foi uma honra estar aqui com você. E conte com a gente no que puder ajudar você no crescimento do canal. A gente está à Agradeço disposição. muito, viu? Agradeço de verdade. E para Eu amei ela. Bom! Eu também, porque ela tem cabelo azul. e para você seguir a gente, né, nas redes sociais, né? A gente está no Instagram, @família Memel e Lilica, né? Sim. E no YouTube também, Família Memel e Lilica. Entendi. Mas é isso, gente. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Se inscreva no canal, no nosso canal do podcast para apoiar esse projeto. Se inscreva no pessoal da família da Memel e Lilica, né, para vocês acompanharem. Chama família Memel e Lili. A gente vai deixar todos os links É. certinhos na descrição para vocês. E fiquem com a gente. Muito obrigada. Tá bom? Tchau!